Olá! Você já se perguntou como é que algumas fotos são feitas? Como é que algumas fotos ficam bem focadas na frente e embaçadas no fundo? Como é que algumas conseguem dar mais ideia de movimento que outras? Então, tudo isso tem a ver com os princípios básicos da fotografia. E quando você entende esses princípios, você pode tomar a sua decisão na hora de configurar a câmera e conseguir o resultado que você quer, como esses. O vídeo de hoje é quase que uma aula sobre fotografia básica. Eu queria mostrar para você os conceitos básicos da fotografia, porque eu acho que são muito importantes. Talvez você esteja se perguntando, mas a minha câmera é muito boa, no automático ela sempre expõe bem, sempre faz fotos maravilhosas e tal. Ou então você tá dizendo, mas eu tiro foto com o meu telefone, o telefone é no automático, é só eu apontar e pronto, e tá pronta a foto. Mas eu gostaria de pedir que você ficasse até o final e tentasse entender esses conceitos. Porque quando você entender esses conceitos, você vai ver que você pode ir muito mais além na sua fotografia, sabendo apenas alguns ajustes que você pode fazer na sua câmera ou até mesmo no seu celular. E eu aposto que a partir daí você vai começar a brincar mais com a sua câmera e vai descobrir coisas incríveis. Então vamos lá, respira fundo, porque o tema de hoje não é que é difícil, eu não acho que são conceitos difíceis, mas à primeira vista é difícil de você entender, difícil de assimilar. Mas eu prometo que no final desse vídeo você vai entender muito bem. Não se preocupe se você não entender os conceitos de primeira. Eu separei uma folha com todos os atalhos para você estudar em casa. Você pode baixar em lucianacouto.com/fotografia básica tudo junto. Bom, para ilustrar bem, eu tenho aqui uma câmera que a gente chama de DSLR, mas é só uma sigla para dizer que a câmera tem um espelho aqui dentro e que ela tem ajustes manuais. E esses ajustes manuais podem ser nossos melhores amigos ou nossos piores inimigos. Gente, fotografia começa com luz. Fotografia depende muito da luz. Tudo, no fim das contas, é luz em fotografia. Dependendo das decisões de configurações que você tomar, a sua foto vai ficar super exposta, vai ficar subexposta ou vai ficar com a iluminação adequada. E a melhor forma de entender como você vai interpretar a luz e tirar o melhor proveito dela é entendendo como a luz entra na câmera. Existem 3 coisas básicas que você pode configurar para controlar a entrada de luz numa câmera. A primeira é a lente. Toda lente de fotografia tem um mecanismo chamado diafragma. O diafragma nada mais é do que uma abertura na lente, que você pode configurar para ficar bem aberto ou bem fechado. Se ficar muito aberto, entra mais luz na câmera. Se ficar muito fechado, entra menos luz na câmera. Esse é o primeiro conceito que você tem que lembrar. Depois que a luz passa pela lente, ela vem para o obturador. O obturador, digamos que é a porta de entrada da luz na câmera. Se você acionar a câmera sem a lente, você vai ver o obturador funcionando. Tá vendo? Foi bem rápido. Só que você pode configurar esse obturador para ele abrir e fechar mais devagar. Tá vendo? Eu deixei uma abertura de 1 segundo. Então, o que acontece? Quando ele fica mais lento e ele abre por mais tempo, entra mais luz na câmera. Quando você abre ele por uma fração mínima de segundo, entra menos luz na câmera, então isso também vai determinar a exposição e outras coisas que eu vou explicar depois para você. Agora, a terceira variável é a sensibilidade que a câmera tem para a luz. Por exemplo, tá vendo isso lá no fundo? É o que a gente chama de sensor da câmera. Nas câmeras, a gente pode controlar a sensibilidade que esse sensor vai ter à luz. Se você tem a minha idade, assim, você cresceu nos anos 80, 90, você deve se lembrar que quando você comprava filme fotográfico, tinha a tal da ASA ou do ISO. É mais ou menos isso o sensor. Quando a gente comprava um filme ASA 100, significa que a sensibilidade da luz era pequena. Quando a gente comprava ASA 400 ou ASA 800, porque que normalmente a gente comprava para tirar fotos mais à noite, é porque ele tinha mais sensibilidade à luz. Então, hoje em dia, as câmeras têm o mesmo conceito e você pode definir o que ela chama de ISO ou ICO em inglês. Então, quando você coloca na sua câmera que você quer o ISO 100, você está falando que o sensor vai ter menos sensibilidade à luz. Quando você coloca, sei lá, ISO 3200, por exemplo, você está colocando uma ultra sensibilidade para a luz e permitindo que a câmera grave mais luz. Tudo muito simples até agora, né? Mas lembra que eu contei que a gente tem que medir um e outro para a gente chegar à exposição perfeita, à exposição ideal. E cada vez que a gente mexe em um, outro também mexe. Então isso acaba funcionando como um triângulo, que quando a gente puxa para um lado, acaba vindo do outro. Enfim, a gente tem que chegar no equilíbrio perfeito.
cada uma dessas variáveis interfere num resultado diferente da foto. Eu acho que a melhor forma de mostrar esses fundamentos é na prática. Então eu desci com a minha câmera para fazer umas fotos e mostrar na prática para vocês como é que são essas diferenças quando a gente faz as fotos. Bom, e para mostrar para você, eu trouxe tudo que eu preciso. Uma modelo e um veículo. Quanto mais aberta for o diafragma da nossa lente, menor vai ser a profundidade de campo. E quanto menor, maior a profundidade de campo. Luciana, traduz isso para mim. Traduzindo, gente, quando a gente abre muito o diafragma de uma lente, a gente consegue o efeito chamado bokeh, que é quando a gente foca bem um objeto e desfoca o resto da cena. A gente só consegue isso quando a gente abre muito a lente. E essa abertura de lente é representada por números acompanhados da letra F. E agora tem um detalhe importante para você gravar para o resto da sua vida. Muita gente se confunde quando a gente vê, por exemplo, uma abertura de lente 1.8 e fala, ah, é uma abertura menor ou é uma abertura pequena. E na verdade é o contrário. Quanto menor esse número, maior é a abertura da sua lente. Se você tiver com a sua câmera e quiser fazer aqueles retratos bonitos que desfocam bem o fundo, você tem que procurar pelo menor f que a sua câmera é capaz de fazer. Agora, se você quer tirar uma foto de paisagem ou se você quer que tudo apareça focado, você tem que ir aumentando esse número f, que significa que você está diminuindo o diafragma. Ajeitei a minha modelo na posição que eu queria as fotos. E aí eu fiz 3 fotografias com aberturas diferentes para mostrar para você. A primeira tem a menor abertura e, como você pode ver, o fundo não está tão desfocado. Já a segunda, com 5.6, está bem desfocado e com 1.8 o fundo praticamente não aparece. Tem outros fatores também a serem considerados no bokeh, mas por enquanto vamos pensar que só a abertura da lente interfere nisso. Bom, e agora quando a gente fala da velocidade do obturador, se ele abre mais rápido ou ele abre mais devagar, vai interferir na quantidade de luz que entra, mas também vai interferir no movimento captado pela câmera. Você já se perguntou por que algumas fotos saem borradas e outras saem super congeladas? Muito tem a ver com a velocidade do obturador da câmera. Enquanto o obturador da câmera está aberto, ele está captando tudo que ele vê no ambiente. Então imagina, se você deixar 1 segundo o obturador aberto e fizer assim, ele vai pegar o seu dedo em todas essas posições e vai aparecer aquele movimento do dedo virando. Agora, se você faz uma fração de segundo muito rápido, mesmo que você mova o dedo, ele só vai pegar o dedo em uma dessas posições e por isso o meu dedo vai ficar congelado. Então essa é outra decisão que você tem que tomar. Se você quiser fazer uma foto em que o movimento esteja congelado, você tem que deixar o obturador aberto menos tempo possível. Se você quiser fazer o que a gente chama de panning, que é quando a gente mostra algo borrado de propósito, você tem que deixar o obturador mais tempo aberto. Depois foi a hora de fazer as fotos de movimento, mas eu tive problema para mover o skate. Então eu tirei algumas fotos com velocidades diferentes. A primeira, 1/640, você vê bem congelado. Na segunda, 1/4 de segundo e já tá bem borrado. Com meio segundo, a foto fica ainda mais borrada. E a terceira variável é a sensibilidade da câmera à luz, que a gente controla através do ISO. Bom, você deve estar se perguntando, então quanto mais eu aumentar a sensibilidade, melhor, porque vai entrar mais luz e eu posso brincar com os outros fatores de uma forma mais, digamos, mais livre. Só que não. Como eu falei, cada uma dessas características tem uma consequência na decisão que você for tomar. Quanto menor a sensibilidade do sensor à luz, mais limpa vai ser a foto. Você já viu foto que fica granulada, que parece que a foto foi pintada com areia? É porque a sensibilidade é muito alta, porque tiveram que aumentar muito o ISO. Pois então, isso acontece porque você sobe muito a sensibilidade. Isso também tem a ver com a qualidade da câmera. As câmeras mais modernas e mais caras, elas conseguem ter um ISO maior, elas conseguem manter essa limpeza da imagem com ISOs maiores. Se você pegar uma câmera barata, provavelmente ali a partir dos 800, você já tem que jogar fora a foto que você não consegue fazer direito. Já uma câmera aí de alguns milhares de dólares, você consegue chegar até uns 3.200, 6.400, dependendo do que for. E também depende do que você acha tolerável de ruído ou não. Não existe
Não existe uma ciência exata do que é aceitável ou não numa foto. Também vale a sua decisão artística. Bom, agora a gente sabe essas 3 variáveis e, como eu falei, a gente tem que saber dosar essa variável. A melhor forma de você tomar uma decisão na hora que você for configurar uma câmera é pensar qual o objetivo que você tem com aquela foto, o que você quer. Se você está fazendo um retrato, provavelmente você quer desfocar o fundo. Então a primeira decisão que você tem que tomar vai ser a abertura de lente. Então você vai usar uma abertura de lente bem grande para desfocar o fundo. E a partir daí você vai ajustar todas as outras configurações, porque a sua prioridade é que a lente seja muito aberta. A maioria das câmeras modernas, principalmente as manuais, elas permitem que você dê prioridade a uma dessas características. Talvez você já tenha visto no menu da sua câmera a letra A, por exemplo, que é para abertura. Então, se você coloca a sua câmera nesse módulo A, você vai definir a abertura que você quer e a câmera vai tomar a decisão dos outros 2 fatores a partir da medição que ela vai fazer da luz para que seja exposta corretamente. Ou seja, você quer fazer o retrato, você abre bem a lente, a sua câmera vai medir a luz e vai interpretar qual é a velocidade do obturador e qual a sensibilidade que ela tem que colocar para que aquela foto seja bem exposta com a abertura de lente que você escolheu. Agora vamos supor que você queira fazer uma foto de movimento e você queira fazer o tal do panning, que são os carros passando e você queira borrar isso propositalmente. Você vai ter que pedir que a sua câmera priorize o tempo de abertura do obturador. Então, provavelmente em algumas câmeras vai ser a letra S, algumas vão ser a letra T, se eu não me engano tem algumas câmeras que tem a letra TV. Enfim, você vai colocar nesse modo e vai colocar, bom, se eu quero congelar, eu quero que seja 1/1000, por exemplo. Isso quer dizer que numa fração de 1/1000 de segundo ele vai abrir. E aí você congela. Ou que você queira fazer um panning, aí você fala para sua câmera, olha, eu quero que fique meio segundo aberto. E ela vai medir a luz e vai identificar quais as configurações dos outros parâmetros para ela expor aquela foto corretamente. Bom, eu sei que se essa foi a primeira vez que você ouviu esses conceitos, você deve estar com a cabeça fervendo, porque à primeira vista parece muita coisa, muito conceito para ser assimilado. Então, a dica que eu dou é você pegar a sua câmera e sair para testar isso. Se você não tiver uma câmera manual, uma câmera que faça isso, existem aplicativos no celular, tanto no iPhone como no Android, em que você pode controlar essas características. Nem todos os celulares vão permitir que você brinque com a abertura da lente, ou seja, que você escolha uma lente mais aberta ou mais fechada. Mas com certeza você vai conseguir um aplicativo que determina o tempo de abertura. Então, digamos que com o celular você já pode brincar de fazer panning, de congelar a imagem. Eu aconselho muito você a pegar o que você tiver na mão agora, seja câmera ou seja celular, e comece a brincar com essas configurações e teste você mesmo os resultados. Vai brincando e vê o que acontece com a imagem quando você coloca uma velocidade maior, o que acontece quando você coloca uma velocidade menor, o que acontece quando você abre mais a lente. Eu acho que é a melhor forma de você assimilar todos esses conceitos. Tenho certeza que quando você aprender, você vai gostar muito mais das suas fotografias, porque elas não vão ser o resultado do automático da sua câmera, elas vão ser o resultado da decisão que você vai tomar e vai ter o resultado exato que você planejar. Não se preocupe se você não entender os conceitos de primeira. Eu separei uma folha com todos os atalhos para você estudar em casa. Você pode baixar em lucianacouto.com/fotografia básica tudo junto. Bom, e se você for testar isso em casa e for postar no Instagram, não esqueça de me marcar Luvlogueira, porque eu quero ver como é que você tá indo, eu quero trocar figurinhas com você, enfim, quero saber quem tá testando isso em casa. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil para você entender o básico de fotografia, não esquece de dar um like, porque é muito importante pro canal crescer. Se você já sabia esses conceitos, eu acho que agora nós já estamos zerados e a gente pode passar para os próximos desafios aqui do canal, porque eu sei que agora quando eu for fazer um tutorial, alguma coisa assim, vamos fazer esse tipo de foto, eu preciso que você mexa na abertura de lente. Todo mundo vai entender do que eu tô falando. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque agora que todos nós entendemos bem de fotografia, a gente vai fazer uns desafios muito legais agora pela frente. Para acompanhar mais o meu processo criativo e também se inspirar a todos os dias produzir mais e de forma mais criativa, não deixe de me seguir no Instagram, @luvlogueira.